Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá aqui do Cartas de Tarô, trazendo conselhos e direcionamentos através das cartas. Gente, sumi aqui do YouTube, mas voltei. Não sei se vou conseguir, né, manter aquela recorrência que eu tava tentando manter, mas ainda é difícil, gente. A vida, né, tá imersa ali nas responsabilidades, nas nossas obrigações do dia a dia, e isso por si só já acaba, né, tomando bastante tempo, drenando a gente, enfim, né? Mas hoje eu tô seguindo o conselho e o pedido do meu filho, porque ele falou: mamãe, faz um vídeo hoje pro YouTube. Pois muito bem, porque é uma ignorância a gente não ouvir o que as crianças têm para nos dizer, tá? Até hoje, no Instagram, o conselho saiu a carta da criança e eu falei, gente, que confirmação, né? Que ressonância. Apesar de nós, né, como adultos também, ensinarmos, né, muito as crianças, a gente tem muita oportunidade de aprender com eles, tá? Então, tô seguindo o conselho do meu filho e vim hoje. Mãe te ama. Bom, duas opções hoje, ambas de baralho cigano, tá? Este aqui é o Caveira Lenormand e esse é o Abracadabra Lenormand. Então, para quem gosta de um mais escurinho, ele é todo preto, das caveirinhas. E este, ele é coloridinho, mas ele é temático Halloween, tá bom? Então, escolha entre a opção 1 e 2. Vou deixar o tema livre, gente. Normalmente eu estava tentando associar a leitura do dia com a regência planetária do dia, e hoje seria Sol, não que Sol seja um planeta, tá? Ele é uma estrela, mas por favor entendam, tá? São termos antigos. Pelo menos o Sol vem realmente para iluminar, para trazer as coisas às claras, para nos dar mais visão, acalento, colheita, brilho. Então, vamos deixar o tema livre, tá? O que o universo precisa lhe dizer neste momento? Opção 1, caveirinha. Opção 2, abóborazinha. Então, vou começar pelo caveira. Eita, ficou difícil ali embaralhar o último. O que tá com uma certa rigidez na sua vida? Precisa soltar, precisa flexibilizar, mas vamos deixar as cartas dizerem os recados. Gente, abriu com a carta do caixão, então pede uma finalização, tá? Os gatos vindo aqui, tudo participar, eu tento tirar eles, mas eles vêm, bruxinhos. Já tem um no colo, tem outro que tá vindo, se passar um aqui na frente, me perdoem. E hoje vamos com aquela tiradinha de 9 cartas. Bom, vamos lá. Gente, já dei um spoiler, tá? A leitura abriu com a carta do caixão. É uma carta ruim? De forma alguma, tá? Quer dizer literalmente morte de algo? Não. Às vezes pode acontecer sim de ter uma coincidência de algum desencarne, de alguma pessoa, de algum bichinho? Pode, mas ela não traz um mau presságio, até porque assim, a carta do caixão, ela traz libertação, ela traz transformação. Então, algo precisa sim finalizar, tá? Para abrir aqui os seus caminhos, tá? Claro, vem seguido com a carta da raposa, que a carta da raposa ela pede para você ter cuidado, ter estratégia. Não saia falando todos os seus planos também para todas as pessoas. Uma, porque a gente não sabe o quão podemos confiar, tá, nessas pessoas, e outra, nem sempre todos estão torcendo por você, tá? Tem gente que fica olhando de camarote realmente, sem muito tempo, né, sem ali muita coisa para resolver da própria vida e fica torcendo contra, né? Como se o sucesso do outro fosse ser o seu insucesso, mas ok. Seguimos, por que eu falo dessa transformação, essa finalização e cuidado com o que você fala? Porque vem o carto, ó, não tô conseguindo nem conjugar direito, né? Conjugar, desculpa, falar um feminino masculino. Vem seguida da carta dos livros, então fala, ó, caminhos, porque também já tem aqui, né? Vou falar, estão se abrindo. Você precisa então se aprimorar, estudar mais, às vezes começar um projeto novo, começar um estudo, uma faculdade, uma especialização, algum hobby, tá? Que demande sim, que exija de você se abrir para novos conhecimentos, ou abrir literalmente para novas coisas, sabe? Conhecer novas pessoas, às vezes que tragam muito conteúdo pra gente, estar perto de pessoas inteligentes é muito inspiracional, gente, é uma delícia a pessoa que traz, sabe, conhecimento para você, sem aquela arrogância, sem aquele tomzinho desnecessário que, estou te ensinando algo porque você não faz. Não, aquela pessoa que vem trazendo aquele conhecimento assim de coração, é muito gostoso. Ou sejam essa pessoa, se abram para isso, porque
Essa carta aqui do baralho cigano, ela também é regida pelo 10 de ouros. O 10 de ouros no tarô, ele fala sobre uma completude, a última carta, né, da numeração de 1 ao 10, tá? Porque o as é o 0, é o início. O 10 é o ápice, né? É chegar até o fim ali, até aquele cume, né? Então, se abram para algum outro tipo de conhecimento. Finalizem algo, transformem algo, tá? Mas, claro, cuidado, às vezes não fiquem falando de seus planos, seus sonhos para todos. Por quê? Debaixo também da carta do caixão vem a carta da foice. A carta da foice, ela fala sobre cortes. Por isso que eu estou reforçando tanto a necessidade, sim, de certo desapego, de você realmente deixar, às vezes, aquela visão ou aquele apego, às vezes, aquele sonho, às vezes, alguma projeção que você tinha para sua vida. Ó, pensei que minha vida ia ser nessa linha reta. Só que a vida, ela tá indo, sabe, por uma diagonal, ela tá vindo aqui por cima, por baixo, sabe, direita, esquerda. Levem isso em consideração. Às vezes, o que a gente pensa, o que a gente projeta, arquiteta, não é bem o que a gente precisa, tá? E às vezes a gente passa por momentos incríveis e momentos difíceis. E assim, por mais que os momentos difíceis, não estou romantizando, sejam pesados de passar, tem muita oportunidade de algum tipo de aprendizado, sabe? A gente deixar alguma coisa para trás, traçar limites, não aceitarmos mais certo tipo de comportamentos, nós não sermos aquela pessoa que faz algum tipo de mal, que nos faz mal, sabe? Então pede, né, ó, na linha aqui, também uma linha de passado, tá, gente? Que venha algum tipo de corte, sim, para você mudar, para que, ó, a carta do meio desse jogo são os caminhos, e os caminhos estão abertos, olha, tem duas opções para vocês escolherem. Então, assim, como ele pede uma transformação, uma finalização, um corte, o ideal é você seguir, sim, um novo rumo, ou você cortar algum tipo de algum tipo de situação ou pessoa que não está te fazendo bem, aquela pessoa às vezes que só fica de olho, aquela pessoa que só vem trazendo crítica, sabe, que não tá somando, não tá agregando, mas assim, pede uma mudança, tá, para você escolher sempre por um melhor caminho para você. E confie, porque a próxima carta é a carta dos lírios, é uma carta que fala da espiritualidade, da fé, da confiança em você e da confiança no percurso que a vida também vai tomando. Claro, é o que eu sempre falo, nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, assim, não deixe, que é a minha mãe que vai decidir por mim, que é o meu marido, a minha namorada, que é os céus. Ninguém vai tomar decisões por vocês, não terceirizem as suas responsabilidades, não terceirizem decisões, tá? Porque o ato de a gente não fazer e não decidir é uma decisão, tá? E tenham fé, tá? Tenham fé, por exemplo, esteve aqui, olha, nossa, tô precisando trancar esse curso, tô precisando sair desse emprego, mas o que eu quero fazer é tão doido, é tão diferente, será que eu devia mesmo fazer isso? Se arrisca, tenta, tá? Porque pede sim para ter um corte, pede para ter uma decisão de um caminho aberto e para você confiar, ter fé nisso, tá? Principalmente em você e na sua espiritualidade, tá? Independente da sua religião, se não tem uma religião, confie sim, sabe? Nessas intuições, o nosso corpo fala muito com a gente. E até aquela frase, né? Quem é louco o suficiente vê sinal em tudo, mas a vida se comunica com a gente. É às vezes um sinal, uma reação do nosso corpo, que é bobo ou ruim. É às vezes uma letra de música que você não ouvia há muito tempo. É um sonho, sabe? Que vem com alguma informação relevante. Então, prestem atenção sim nesses sinais. Por quê? A próxima carta aqui, ela vem falando do coração, então é para você decidir sim com o coração. Não, claro, se levar naquela emoção, naquela coisa assim desenfreada, né? Aquela coisa apaixonada, sem estrutura. Não, mas para você seguir o seu coração, porque também aquele bordão, as ideias, elas são formuladas no cérebro para colocar para a ação, mas a ideia, sabe, a inspiração, a motivação, ela vem muito também, ó, do que você é apaixonado, motivado pela vida. Então, siga assim seu coração. Às vezes você seguiu um caminho, um curso, um relacionamento porque achou que aquilo era o melhor, o mais estável, mas não tá, sabe, conectado com você mesmo, com o seu propósito, com o que você tinha pensado, na verdade, realmente. Olha, lá atrás eu mudei meus planos por necessidade, por uma questão financeira, não sei. E às vezes você tem essa pergunta dentro de si mesmo, será que eu fiz uma boa escolha? Porque, ó, caixão com a foice e o coração. Talvez você tenha que cortado esse seu ideal, você tenha deixado para lá alguma coisa que sim,
era a sua inspiração, era a sua vocação, era algo que fazia o seu coração realmente bater mais forte, palpitar no sentido bom, tá? A próxima carta, ela vem com a carta do gatinho, tá? Nesse baralho cigano é o gatinho. Na maioria dos Lenormands, ele vem com o cachorro, mas ele fala sobre o quê? Sobre amizade, lealdade, companheirismo, tá? Então, essa decisão que você vai tomar, ela pode sim estar também suportada, estar sendo apoiada por alguém. E já trazendo a última carta, finalizando o jogo, é uma figura de uma mulher. Pode ser uma mulher, sim, que está te apoiando, te inspirando, tá? Fazendo você olhar para o seu lado realmente mais intuitivo, para o seu lado mais emotivo, tá? É o que eu falo, não deixe, claro, as emoções desequilibradas levarem você a tomar decisões que não convêm, tá? Que podem te trazer algum tipo de prejuízo. Mas se conecte sim, tá? Com essa essência interna sua. Ou é alguma mulher, ou alguma amiga, sua companheira, enfim. Alguma mulher que traz essa inspiração e traz, tá? Esse sentido sim de companheirismo, de amizade para você. E até só para finalizar essa parte aqui que eu disse do passado, talvez você precisou cortar por algum motivo, né? É uma decisão aí que você queria do fundo do seu coração, mas o momento presente é justamente para você reavaliar caminhos, ó. A raposa, ela também não tem só um cunho ruim. Todas as cartas, elas são bivalentes, elas têm o seu lado de pró e contras, tá? Então, a raposa, ela é extremamente estratégica, gente. Então, assim, tenham estratégia, tenham visão, tá? E tenham aquela discrição. A raposa, ela é aquele animal que ele se esconde, que ele faz sim as coisas na surdina, mas fazermos as coisas na surdina não é ruim. É uma maneira da gente se proteger também, tá? Então, observem bem, sejam racionais, junto com a emoção equilibrada, tá? Para a escolha dos seus caminhos. Provavelmente algum amigo, amiga venha trazer, tá? Também esse tipo de apoio, alguém que você sinta, claro que você pode falar, tá? Aquela pessoa que genuinamente você sabe que sempre te apoiou e vai te dar um bom conselho, vai te dar todo aquele apoio, porque, ó, a tendência futura é assim, você ter mais conhecimento, mais sabedoria, se especializar em algo, tá? Ter fé, estar mais confortável e confiante com a sua escolha, você sendo uma mulher ou você tendo, né, essa influência positiva de uma figura feminina na tua vida, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Por favor, aqui até para ajudar o canal, me ajudar também, me motivar a vir, curta, comente, se inscreva, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. E montinho número 2, a próxima opção, né, tema livre, como eu falei, o que o universo quer falar para você nesse momento, com esse baralhinho aqui do Abracadabra, de aboborazinhas de Halloween. Nossa, nem cortei direito. O que você não tá cortando direito na sua vida? Ó, já há uma ressonância com o primeiro montinho, mas vamos ver se eles estão ligados ou não. Que às vezes uma leitura complementa a outra, se você quiser ouvir as duas, eu te agradeço por você ficar ouvindo, né, tantos minutos eu falando, mas falo com gosto. Mas vem aqui uma finalização, olha que interessante, a carta da mulher na mesma posição da outra leitura, finalizando aqui, ó, fechando o jogo, e repetiu aqui, ó, a carta do caixão, tá? Mas recados diferentes, enfim. A carta abriu com o jogo abriu com a carta dos peixes. A carta dos peixes, ela fala sobre prosperidade, sobre multiplicação. Sabe aquele milagre de Cristo até que ele multiplicou os pães, os vinhos e os peixes? Não sei se foi necessariamente assim, tá? Porque me falham algumas coisas, muitas coisas da minha memória, mas biblicamente falando, não sou a maior expert nisso. Mas fala sobre multiplicação. Então, provavelmente, esse recado, ele tá vindo com relação a você que mentalizou prosperidade, área profissional, ou às vezes realmente seu relacionamento. Às vezes você tá pensando, será que isso vai expandir? Será que não? Então, abre o jogo, sim, com esse viés de prosperidade, multiplicação e abundância. Principalmente quando ele tá vindo seguido aqui da carta da árvore. A carta da árvore literalmente é uma árvore que tem os seus frutos aqui, ó. E ela tá sendo ilustrada por uma árvore cheia, tá? Então fala de colheitas, ou os pássaros aqui ao fundo. Então é uma carta que ela vem trazendo, sim, sabe? Que independente do que você esteja pensando, para você se enraizar, para você se estruturar, a carta da árvore, ela fala também sobre família, tá, gente? Então, não apenas família de sangue, mas às vezes você tem amigos, pessoas tão próximas de você, ali uma comunidade, vizinhos, uma rede de apoio, enfim, que elas te dão, sim, essa estrutura e essa
colheita, tá? Deixa eu até ver quantos frutos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frutos. Esses 6 pode significar alguma coisa para alguém, tá? E deixa eu ver aqui. Eu falei pássaros, mas são morceguinhos, né? Porque é Halloween. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Interessante. 6 frutos e 12 pássaros, morcegos, aves, tá? Enfim, né? Quer dizer, morcego não é necessariamente uma árvore, é uma árvore meio mamífera, meio, enfim. Gente, né? Eu fico entrando aqui nas minhas loucuras. Ignorem. Mas, enfim, talvez esse número faça algum sentido para você. Número 6, número 12, a carta é número 5, regida pelo 7 de copas. O 7 de copas no tarô, ele traz muitas possibilidades, tanto que você fica até se sentindo meio perdido de, sigo por aqui, por aqui, por aqui, qual caminho, qual pessoa, enfim. E, claro, por ser muitas possibilidades, traz um pouco de confusão. Não sei por que trouxe isso aqui à tona, tá? Mas pensem que, às vezes, vocês estão passando num momento, uma transição também de carreira ou de relacionamentos. Ai, quantos contatinhos, né? Que você não sabe nem pra onde ir. Nossa, são tantas opções realmente, né? Veio essa multiplicação, porque vejam, a carta dos peixes vem 2, né? Então, é o ato de duplicar alguma coisa, se pode te gerar essa dúvida, tá? Mas vindo aqui, seguida pela carta da âncora, ela fala para você se estabilizar, para você literalmente se ancorar. A âncora, cuidado, que ela pode trazer algum tipo de estagnação, né? Porque o barco ele fica ancorado por quê? Para ele não sair perdido aí, sem rumo. Mas, ao mesmo tempo, traz a segurança do se aterrar, tá? Então, vejam direito sobre as possibilidades, sobre as pessoas, sobre os caminhos que vocês desejam seguir, porque tem aqui muita oferta, tá? Mas escolham com cautela, com segurança, pensando no que for melhor para vocês. Seguido aqui embaixo, tá? Da carta da cruz, é finalização, por exemplo, de algum tipo de fardo. Você pode estar sentindo que você está passando por um momento pesado. E por mais aqui que no baralhinho, né, do Halloween, ele vem, né, com essa coisa de lápide, de cruz, outros baralhos também trazem isso, mas traz vitória, tá, gente? Até quando eu tava falando no outro montinho, finalizações de algumas coisas são bênçãos, tá? Porque a gente literalmente se livra, às vezes, de algum problema, de alguma situação que não tá legal, de alguma pessoa, sabe, que tá sendo um peso. Carta da âncora. Então, vejam que a carta da cruz, até levando de novo, né, biblicamente falando, para o cristianismo, por mais que foi horrível, né, para Jesus Cristo ter sido crucificado, ao mesmo tempo foi pela cruz que ele também recebeu a libertação dele, né, a salvação, a ressurreição. E hoje, né, os cristãos, eles acreditam que foi pelo sacrifício dele que nós temos as nossas chances diárias, né, de aprendermos, de nos redimirmos, enfim. Então, a carta da cruz, ela fala sobre finalização, realmente, de algum fardo, de algo ruim, literalmente, né, algo que você estava carregando como uma cruz que chega ao fim, trazendo vitória, trazendo leveza, tá? E por quê? A carta do meio do seu jogo está sendo regida pelo cavaleiro, que traz movimentação, tá? Pode ser, às vezes, algum carro, literalmente, né, um veículo, né, de transporte? Pode, tá? Entenda, assim, adapte, tá? Como for de acordo, claro, com a sua realidade. Mas ela traz movimentação, a necessidade do quê? Realmente, né, de ir de algum lugar para outro, de um ponto de partida para algum outro objetivo, né? Algum ponto de chegada. Traçar novas rotas, novos objetivos, novos ideais, mas traz movimentação. E o cavaleiro, ele é uma carta rápida, tá? A carta do navio não saiu aqui, mas falando, né, do baralho Lenormand, o baralho cigano, é uma carta de movimentação, sim, mas o navio, ele é muito mais lento do que, né, um cavaleiro, uma pessoa num cavalo, uma pessoa num carro, uma pessoa no skate, é louca, né, a pessoa já vai ali embirutando. Mas ela fala sobre movimentações rápidas, então, assim, você está num período de muita movimentação na vida, tá? Claro, cuidado com jogos de poder, por quê? A carta aqui ao lado é a carta, normalmente, né, nos outros baralhos, que é o chicote, tá? O chicote, ela é uma carta, assim, mais neutra pra mim, tá? Porque tem gente que fala, mas o chicote, ele bate, ele é jogo de poder, é uma carta negativa, pesada. Não necessariamente, gente, porque se é você que está neste poder, se é você que tem o poder da situação, o seu poder de decisão, se você tá ali, sabe, em cima da situação, isso é bom. Use seu poder, claro, com sabedoria, não para ficar desmerecendo ninguém, não para ficar passando a perna, sabe, na frente de ninguém, não para ir com arrogância, com prepotência, mas você ter o poder de si mesmo, ser senhor ou senhora de si, é um
dos ápices que a gente pode ter na nossa vida, tá? Então, só tenha cuidado em como você vai lidar com esse jogo de poder, tá? E até aquela coisa, né? O que excesso de poder também faz com você? Ele mantém você como uma pessoa boa, uma pessoa que com este poder, com essa multiplicação, com essas oportunidades, você vai ajudar o próximo? Ou isso vai subir na tua cabeça a ponto de, né, de novo, a repetição das palavras, ser arrogante, ser prepotente? Então, este é o recado, tá? Tanta coisa boa vindo aqui, né, ó, multiplicação, prosperidade, oportunidades, colheita, tá, de tudo que você tem batalhado aí, independente da área da tua vida, trazendo segurança, ó, finalização do que não tá legal, trazendo vitória, conquista para você com movimentação rápida, e até lembrando aqui do 7 de copas, né, com muitas coisas, cuidado para certas coisas não subirem na tua cabeça, ou você, na verdade, fazer o contrário, tá pensando que essa carta da âncora, ela tá aqui em cima do poder. Às vezes você tem tanta coisa para lidar que você paralisa, você estagna. Você sabe, e aí? O que eu faço com tudo isso, tá? Então, tenha um discernimento. A próxima carta, ela vem aqui trazendo a carta da criança. Olha que bonitinha, ela é tão bonitinha, uma criancinha aqui com uma roupinha de abóbora. Pensando em toda essa situação aqui, ó, de jogo, de poder e tudo mais, volte à sua essência, volte àquela natureza linda da criança. Porque a criança, por mais que ela nasça ainda precisando, né, se aprimorar, precisando crescer, aprender, né, o papel do adulto, né, é ensiná-la, ela também traz muita sabedoria com essa ingenuidade, com essa transparência. A criança, ela é muito pura, ela é muito sincera normalmente, né, e ela sabe... Um recado, né, que eu dei hoje no Instagram e TikTok. Ela sabe apreciar as coisas, ela vê as coisas assim, na lata, de maneira direta, ao mesmo tempo que pela própria imaginação, poder de criatividade, de brincar, de fantasiar que a criança tem, ela expande muito essas possibilidades. Então ela tem aquele senso de ser direto, reto e muito imaginativo. Então, traz essa coisa da criança, desse crescer, desse aprender, dessa maturidade, de valorizar as poucas coisas. Uma criança é feliz brincando, às vezes, com a caixinha aqui do baralhinho. Ela é feliz brincando com a bolinha, ela é feliz, às vezes, no tédio, que ela fica ali pensando, olhando nuvens. Claro que no dia de hoje, com tanta tela, e nós somos muito corresponsáveis com isso, né? Porque a gente também tem a dificuldade de desgrudar, desconectar, né? De celular, essas coisas. As crianças estão cada vez mais exigentes e até um pouco dependentes de muitos estímulos. Eu falo pelo meu filho, é difícil ele entender que o tédio é bom, que o tédio é descanso e o tédio, ele tem poder criativo, que é sempre estar ali fazendo alguma coisa, né, sendo estimulado, sendo entretido, e aí isso gera até uma ansiedade, né, uma agitação. Mas lembrando que a criança consegue sim se divertir, apreciar o pouco, traga, sabe, essa essência de novo, né, para vocês. Tragam esse direcionamento de ver as coisas com aquele espírito brincalhão, tá? E que interessante, acho que depois de vocês conseguirem passar por tudo isso aqui, tem algo sim que precisa se transformar, tá? Por isso que eu falo, às vezes, essa transformação toda é com você mesmo, tá? E olha que interessante, vindo aqui o jogo criança, paixão, não que isso seja, tá? Pelo amor de Deus, uma notícia ruim. Mulher, mas o que eu vejo? Alguma coisa em você, ó, com às vezes uma atitude assim, de imaturidade ou de extrema inocência, ou às vezes uma certa rigidez, você não lembra às vezes nem como ser leve, se divertir, precisa finalizar para você também ter, ó, uma atitude realmente um pouco mais madura, um pouco mais, ó, de poder, ó, a postura dessa bruxinha de autoridade, de conhecimento, sabe? Então, toda criança tem suas virtudes, mas claro, a gente sabe que a gente atinge certas experiências, maturidades, realmente com o passar dos anos, tá? E tem adulto também que parece que não aprendeu nada, né? Mas, enfim, né? Voltando aqui pro foco, então vejam que interessante essa trajetória, tá? Isso já diz muito aqui para finalizar o jogo de vocês. Então, algo sim, ó, vocês precisam transformar, não necessariamente apenas finalizar, mas transformar alguma situação, tá? Ó, falando aqui sobre todo o jogo, para vocês atingirem aqui, ó, essa postura, essa notoriedade, tá? Às vezes vocês estão pensando, nossa, para eu atingir objetivos eu preciso mudar realmente alguns traços meus, algumas coisas minhas, tá? E vir realmente, ó,
dessa figura, né? Às vezes até algum tipo de pessoa vê, às vezes você como uma pessoa que ainda não está pronta, uma pessoa talvez imatura, uma pessoa com essa visão pequena, que na verdade você precisa mudar algo para se tornar grande, tá bom? Então é isso, gente, de novo, né? Espero que tenha ajudado, feito sentido para vocês e me ajudem também curtindo, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando este conteúdo com outras pessoas que vocês acham que vão gostar. Então é isso, gente, uma ótima semana para vocês. Um beijo, bye!